Vamos começar a ler do versículo 23, vamos ler até o 34. Diz assim a palavra de Deus: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que fora traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice do Novo Testamento, do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer desse pão ou beber desse cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, a si mesmo o homem, e coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus amados irmãos, quando vos ajunteis para comer, esperai uns pelos outros, mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis à condenação. Quanto aos demais coisas, ordená-lo-eis quando eu for ter convosco. Diga amém. Sente-se, por favor, em nome de Jesus. Agora não, Jô, se você puder, depois você dá uma força a gente aqui, tá? Queridos, outrora nós falamos nesse texto, e eu tenho alguns minutos com os irmãos, e nós falamos desse texto de 1 Coríntios com clareza a respeito de 3 condições que Paulo impôs à igreja de Coríntios nesse capítulo 11, a respeito da Santa Ceia. De primeira instância, entendemos que Paulo trouxe 3 condições aqui. A primeira, Paulo fala sobre a questão da ordem educacional no culto. Paulo estava falando sobre o respeito de um esperar pelos outros, de que o direito de alguém começa quando o de outro alguém termina. Paulo enfatiza e traz toda a organização de culto a respeito da ceia ministrada pelos coríntios. Quero deixar claro para os irmãos que essa ceia que Paulo está falando em Coríntios descreve de forma clara e bem objetiva de que a ceia ela não era feita como é feita por nós aqui. A ceia de Coríntios, eles primeiro comiam o pão, celebravam, e havia uma refeição que partia da metade da ceia em diante, e no final eles finalizavam a ceia. Então, entre os 2 elementos, pão e vinho, havia, Carmen Dolores, uma reunião de confraternização, de jantar, se fosse à noite, de uma refeição de meio-dia, se fosse de dia. E Paulo percebe que a igreja não se comportava bem na hora da refeição. Há escritos na palavra que diz que muitos ainda se embebedavam com vinho, e mal terminavam a ceia e estavam alcoolizados. É interessante que Paulo fala sobre muitas pessoas que tinham fome. Por isso que no versículo 34 desse texto, Paulo diz exatamente essas palavras: mas quem tiver fome, coma em casa. Porque Paulo sabia
que eles não tinham uma vida moral para se relacionar em meio a uma refeição de comunhão. É interessante que depois que Paulo refere-se à igreja nessa condição educacional, Paulo agora fala algo profundo. Paulo fala que o que ele vai explicar para a igreja de Coríntios não veio do pensamento dele. Pastor, e veio do pensamento de quem? Ele diz que ele está empregando o que recebeu do Senhor. E o que foi que Paulo recebeu do Senhor? A mesma coisa que o Senhor entregou aos discípulos. Paulo não acompanhou o ministério de Jesus terreno, mas Paulo recebeu do Senhor a mesma orientação de que aqueles discípulos estavam no ministério de Jesus terreno, recebeu do próprio Jesus. Então quando Paulo diz assim, eu aprendi e eu vou vos entregar o que eu recebi do Senhor, Paulo está dizendo assim, o que eu vou falar a vocês agora, não foram os discípulos que me contaram, eu vou falar a vocês agora, não é o que me disseram que Jesus disse, eu vou falar para vocês agora, o que de fato o próprio Jesus me interpelou, me veio a mim, e ele conversou comigo, e eu vou entregar a vocês aquilo que ele me falou. Quem está entendendo aqui, diga glória a Jesus nessa noite. A terceira condição, que é clara nesse texto aqui, é a questão da memória de Jesus. Paulo enfatiza isso nesse capítulo, trazendo para os discípulos a grande importância do corpo, porque em entendimentos antigos, algumas pessoas levavam a ideia do pão com um sentimento e um entendimento de forma literal. Tinha pessoas gerúndias da igreja católica, por exemplo, que transformou o pão numa hóstia. E tinha padres que ensinavam a hóstia não ser mastigada, na ideia de que quem mastiga a hóstia, mastiga o corpo de Cristo. Pois a visão, ela era levada para o sentido literal, em alguns entendimentos religiosos. E o que é que essa discussão ao longo do tempo trouxe a Calvino a ideia de que o sentido era simbólico, e de que a ideia do pão não era literal, a ideia do pão era uma ideia espiritual. E eu me lembro de uma vez que eu estava no interior, e na missa católica é assim, o padre distribui a hóstia para todo mundo, mas não distribui o vinho fica com ele. E é interessante que todo mundo colocava a hóstia no céu da boca, e comer, mastigar, não era o indicado, não era a orientação. Como assim? Então, era colocado no céu da boca e ela se desfaria pelo trigo. E Calvino veio dizendo, não, isso aí é espiritual. Nós não somos canibais. Apesar de que os cristãos foram conhecidos por muitas vezes isso. Jesus chegando e dizendo aos sacerdotes, quem não comer da minha carne, quem olha assim diz assim, que palavra é essa, né? Para um judeu, quem não comer da minha carne, né? Então, esse sentido de pão, ele se torna, ele é espiritual. Então quando você vai comer a ceia, que você vai comer o pão, você está comendo o que simboliza o corpo. Você está comendo para se lembrar do corpo. Você quando está comendo, você não está comendo como que você mastiga um chiclete. Tem pessoas às vezes que chegam na ceia e vai comer o pão da ceia, parece que está mastigando uma goma de mascar.
Não, quem come o pão, ele come o trigo, ele come o símbolo, mas a sua mente, ela está voltada para lá para cima, pela saudade, que envolve, que interpela o seu ser, que envolve a sua mente, que consegue envolver o seu corpo em um ritual espiritual, em qual ele pensa nas coisas que são de cima. Quem pode dar uma salva de palmas para esse Jesus poderoso hoje? E dentro desse raciocínio, eu quero tirar pelo menos 4 lições básicas da Santa Ceia. Pastor, 4 lições básicas, sim. A primeira lição que nós aprendemos na Santa Ceia é a questão que está envolvida no versículo 23 até o versículo 26. Por favor, acompanhe comigo as Escrituras. Ele diz que recebeu do Senhor, que também vos ensinou. A primeira ideia é que quando Jesus nos ensina, um pouquinho baixinho, Jô. Quando Jesus nos ensina, a ideia de Jesus é que ele nos ensina para a gente ensinar outras pessoas. E ele diz assim, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, agradeceu e partiu. Primeiro, Jesus o ensinou. Primeiro, Jesus o ensinou. Segundo, ele ensinou, passou o ensino de Jesus. Em seguida, ele foi traído. Depois, ele teve a iniciativa de pegar o pão. E depois de pegar o pão, ele repartiu. A primeira lição que eu aprendo aqui é de uma mensagem que estará sendo proclamada do versículo 23 ao versículo 26. E que mensagem é essa? É a mensagem da memória. Olha o que o texto diz: tomai e comer, isto é o meu, fazer isto em memória de... Eu sei que na sua memória existe muitas coisas que te faz ficar feliz quando você se lembra. Quem se lembra aqui do dia que entregou a vida para Jesus? Deixa eu ver, levanta a sua mão. É lindo, né, Carmen? Foi lindo naquele dia. E quando você se lembra, você fica feliz. Mas a mensagem gloriosa que o texto quer passar é que a lembrança é nele. Você está aqui hoje muito mais do que para formar na comissão. Meus parabéns, a comissão está autêntica hoje aqui. Mas muito mais do que isso, vocês vieram se lembrar do Senhor. E do mesmo jeito que vocês lembraram de Jesus, pessoas esqueceram dele essa noite. Você já pensou? Você esquecer do aniversariante do culto? Segundo, esse culto, nessa mensagem gloriosa, ela foi feita para a comunhão do corpo. É aqui que a gente prega com a vida, é nesse culto. Quando você vem para esse culto, ainda que você tenha alguma demanda de inimizade, de descontentamento, com qualquer que seja o irmão da igreja, mas você vem para esse culto, você está dizendo a todo mundo que você ama esse irmão, que você é parte desse irmão.
que o pão que você vai comer é o pão que ele come também. Que a comunhão que você vai vivenciar é a comunhão que ele vai vivenciar também. Então, quando você vem ceiar, que se todo mundo entendesse isso, a ceia é o culto que lembramos de Jesus. E eu conversando com um pastor amigo, ele disse: ontem foi ceia, mas dá pouca gente. Mas se fosse aquele culto, que você ia sair daqui com a chave da vitória, e se você não sabe, você já é vitorioso pela cruz do nosso Senhor Jesus. Quem pode aplaudir ao Senhor Jesus aqui essa noite? Você não lotava tanto, você que está me escutando agora aí, através do YouTube, das plataformas digitais, você não lotava tanto os cultos, que muitas vezes são mais circo do que culto. As ceias são vazias, mas ainda existe um povo, que não veio aqui porque o pastor Sadarte está aqui, que não está aqui porque a missionária Carmen disse que todos iriam formar aqui, que não está aqui porque hoje é comemorado o dia da esposa do pastor, em vésperas ou pós comemoração do dia da mulher. Hoje você está aqui porque você veio se lembrar daquele que na cruz não conseguiu esquecer de você, e é por isso que você hoje cerca essa mesa. Quantos podem dar um glória a Deus nessa noite? Esse culto foi feito também para celebrarmos a vida através da morte dele. Quando Jesus chegou na casa de Jairo, ele disse o que a menina? Talita, levanta e come. Talita, come. Que a maior expressão de vida no mundo da matéria é a comida. Quando alguém não consegue se alimentar, ele muitas vezes já está enfrentando a enfermidade. Mas quando você cerca a mesa para comer, para fazer comunhão, e tem tanta gente que gosta tanto de comunhão, que eu já vi gente ir para pizzaria sem gostar de comer pizza, só na folia de ir com os irmãos. Já aconteceu isso com você? Você gosta tanto de estar perto daquela pessoa. Quantas vezes a gente em casa tem churrasqueira em casa, tem a carne na geladeira, mas o churrasco só fica feliz quando você chama o pastor Sadarte? Tem alguém que pode aplaudir a Jesus aí ou não pode? Por quê? Fica feliz quando chama a missionária Carmen, né? A alegria que a missionária Carmen tem, quando ela disse a mim: festa do Congresso das Mulheres, vai ter comida, pastor. E se você ficar perto dela, é bem pouquinho, né, Carmen, que a senhora come? Bem pouquinho. Mas é a alegria da comunhão. Sabe o que é que está faltando na gente? A gente olha menos para a comida e olhar mais para as pessoas que estão ao nosso lado comendo. Sabe, quando a gente começar a enxergar isso, a gente sente falta da igreja. Igreja é isso, é comunhão. É nisso que nós aprendemos que celebramos a vida. Estamos vivos. Por isso que fazemos churrascos. Estamos vivos. Por isso que estamos sempre juntos. Mas pastor, irmã fulana não gosta de churrasco, mas ela está lá no meio. Mas por quê? Porque ela celebra a vida através daquele que morreu
para nos dar vida e vida com abundância. Digam amém. Se eu aprendo essa lição da mensagem gloriosa, eu aprendo também uma solene advertência que esse texto nos é feita. E essa advertência, ela está no versículo 27. Acompanhe comigo o texto. Portanto, vírgula, qualquer. Vou repetir. Portanto, qualquer. Quando fala qualquer aqui, é o presbítero Mário, é o pastor Sadarte, é a missionária Carmen, é o que mais fala em línguas estranhas na igreja. Aqui não está abrindo exceção para ninguém, qualquer. E olha o que diz o texto: que comer deste pão, ou beber deste cálice, indignamente, ele come e bebe para sua própria condenação. Queria ter tempo para discorrer isso, mas eu posso resumir em 3 palavras. Primeira, quem ceia tem que ter consciência. Segundo, quem ceia, para ter consciência, tem que ter sensibilidade. Tem que levar a sério. Terceiro, ceiar também é uma oportunidade de ficar fraco, doente e morto, ou é uma oportunidade de celebrar a vida ainda mais daquela que você celebra. A terceira lição que eu aprendo nesse texto é uma ordem clara e dada, está no versículo 28. E essa ordem não é para o pastor da tua igreja, diáconos, presta atenção no que eu vou falar, auxiliares. Essa ordem não foi dada para os auxiliares da igreja. Essa ordem de Deus, ela foi dada diretamente à igreja. E qual é essa ordem, pastor Sadarte? Está no versículo 28. Examine-se, pois, os diáconos da igreja, é isso? Uma vez eu estava no culto aqui, e um irmão chegou desesperado para mim. Pastor, diga o que foi. Fulano tomou ceia, pastor. Fulano tomou ceia. Fulano de crente pastor, veio para a igreja, o pão passou, ele pegou e comeu. Eu disse, ele não tomou ceia, irmão. Ele comeu um pedacinho de pão. E eu comecei a notar que esse irmão, ele ficava observando na hora da ceia. Ele já sentava na cadeira assim, ficava meio que de lado assim, ó. Tá pegando aí? Ficava assim, ó. Eu vi a hora dele se entronchar e quebrar a coluna assim do lado de cá. Mas a ordem de Deus é dada. E a ordem é qual? Examinar-se a si mesmo. Veja o que o texto ainda dá para a gente entender. Veja, verso 28. Acompanhe comigo. Examine, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba desse cálice. Verso de número 29. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Olha só. Está falando agora de que se eu julgo a mim mesmo e não me ocupo a julgar o meu irmão, eu não serei julgado pelo Senhor. Mas se eu não julgo a mim mesmo
e julgo ao meu irmão, eu encontro alguém que me julga, que é o Senhor. Então assim, preste atenção, o fato de ceiar, entender a ordem, lhe dá 3 pontos de partida. O primeiro é que se você está ceando, você está naquele momento se relacionando de forma individual. Cristo não morreu de forma coletiva. O corpo de Cristo não é subdividido. E Cristo morreu. E quando a mão dele morreu, a mão foi pela sua vida. E o braço dele foi pela vida do irmão Davi. E o pescoço, não. Ele morreu inteiro para você. Então a morte de Cristo, ela não é coletiva, no sentido coletivo. Ela é no sentido individual. Ele morreu inteirinho por você, por cada um de nós. Por isso, olha, presta atenção. Por isso que a prestação de conta, ela é individual, ela não é coletiva. Vai pensando, mancar uma mulher de oração, e eu estou na comissão, aí eu vou pegar um bigu aqui, ficar aqui pertinho da irmã Carmen, que aqui, não, tu não tem que fazer o seu. E você tem que fazer o seu olhando para você, porque da mesma visão que você tem com Deus no teu relacionamento na hora da comunhão, você tem que ter o relacionamento olhando para dentro de você. Primeiro olha para cima, e depois olha para você. Olha para o teu irmão e diga a ele: olhando para cima e olhando para você, você não tem tempo de olhar para a vida dos outros. Tem alguém para dar uma salva de palmas para Jesus? Ou tem... Eita, meu Deus. Se a gente olha para cima e olha para a gente, então é infantil você pensar que porque você ceia, de porque você não chamou um palavrão no mês inteiro, você é mais que aquela outra pessoa. Na questão da ceia, irmão, é você e Deus. É Deus e você. A quarta lição que aprendemos, e a última para ceiarmos, é uma dolorosa realidade que eu pude constatar nesse 30 e o 34 diz assim: por causa disto, há entre muitos vós fracos, olha, fracos, doentes e muitos que dormem. Versículo: fracos, doentes e que dormem. A grande agonia de ceiar sem respeitar esses princípios é enfraquecimento, é doença, é morte. Você entendeu porque às vezes aquele irmão está fraquinho na igreja? Olhe para o seu irmão e diga: não é a culpa do pastor, não. É porque infelizmente ele olhou para os lados. 3 condições reais que disseminam dentro da igreja: fracos, outros doentes. E quando fala em doença aqui, não está se relacionando à doença
no corpo, exatamente só no corpo, é doença na alma. Você entendeu porque tem uma geração em depressão? Doença na alma, doença no sentimento, doença nos seus relacionamentos. Eu encerro essa palavra dizendo hoje: se você está fraco, fique forte. Se você está doente, receba a cura. Se você está morto, aí não tem jeito mais. É você e Deus, né, Carmen? Mas enquanto você estiver fraco, eu tenho um recado de Deus para você. Deus é a tua força. Ah, pastor, eu não vou para a ceia não, porque eu estou fraquinho. Se você está fraquinho, mas você está arrependido. Se você está fraquinho, mas está agindo com sinceridade. Se você está fraquinho, mas você tem consciência. Mas se você está fraquinho, mas você quer uma nova vida, você não tem que dar lugar à fraqueza. Porque a Bíblia nos diz, Paulo disse, quando eu penso que estou fraco, estou forte. Mas quando eu penso que estou forte, eu estou fraco. Então, se tem fraqueza em você, saiba que é na fraqueza que Deus se manifesta. Quem pode dar um glória a Jesus nessa noite? Eu encerro convidando você de pé e dizendo a você que ninguém é super-homem. Cadê a banda? Oh, aleluia. Tem alguém que está sentindo a presença de Deus aqui, ou só eu que estou sentindo aqui? Sabe, tem momento que a gente está a zero. Não é verdade? Né, Dulce? Tem momento que a gente quer ficar em casa. E às vezes a gente não quer nem atender ninguém. É um momento de crise, descontentamento. Talvez você estava numa comunhão, não foi correspondido. E sabe qual é a palavra de Deus que eu tenho para você? É que você não se preocupe. Se você tiver sinceridade, consciência, Deus é Deus de oportunidades. Paulo orou por 3 vezes a Deus. Eu encerro dizendo isso. E Paulo orou dizendo a Deus o quê? Orei por 3 vezes e pedi para que o Senhor me livrasse do espinho na carne que eu tinha. Olhe para esse irmão que está do seu lado. Todo mundo tem um espinho na carne. Todo mundo tem. Aleluia. Por mais que a gente esconda, por mais que a gente repraia, iniba, disfarce, mas nós temos. E o que é que Jesus nos disse na sua palavra? Ele pensou que Deus iria tirar esse espinho na carne. E o que é que Deus disse a ele? Paulo, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Deus que dizia assim a ele: Paulo, se você for forte demais, eu não vou aperfeiçoar o meu poder de Deus na tua vida. Por mais que você queira ser forte demais, talvez você diga hoje: meu Deus, eu nem pensava que ia receber essa palavra. Mas é esse espinho na carne que te acompanha de dia, de noite, que você canta e pensa que um dia, eita, que Deus está falando aqui essa noite, irmão. Você pensa que um dia vai ser liberto disso, vai ser liberta daquilo. Aquilo mexe com o teu psicológico, com tua mente,
te faz às vezes ficar revoltado, revoltada, mas o Senhor me diz essa noite para te dizer exatamente essas palavras: calma, meu filho, calma, minha filha, porque a minha graça é o que basta para você viver debaixo da minha vontade.